Muy buenos días. Muito bom Hoy, 1 de dia. mayo de este Hoje, año 1º de maio deste ano de 2023, 2023, saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín saudamos o missionário y a Miguel todos los Bermudes ministros Marim y e a todos los todos os hermanos ministros, todos en os los diferentes irmãos países. nos diversos Hoy, países. en muchos lugares Hoje, se celebra em muitos lugares, el hoje Día se del celebra Trabajador. o Dia do Tienen Trabalhador, libre, Dia do o sea, Trabalho. están de feriado, E estão o dia como me livre, estão de indicaron feriado, de España, como me falaram na Espanha, México, Panamá, no México, muchos Panamá, lugares, y aún los que no em muitos celebran lugares ese e día, até también mesmo hoy han aqueles que não tomado celebram para esse dia hoje estar pegaram o dia para estar en estudios bíblicos no y estudo escuchando bíblico la e palabra escutando del Señor. a palavra do Senhor. En el día de ayer No dia de ontem, estuvimos viendo el tema estivemos El socio de Dios vendo del día o postrero, tema O Sócio e de vimos Deus como do nesse último tema dia e vimos tomar como assento se neste estão em tema, pé. podem assentar Vimos se como estiverem nesse em tema pé. Vimos como nuestro neste hermano William tema nos habló o nosso irmão William nos falou como Dios de como, da obrado en medio forma de de la raza Deus, tem operado, trabalhado no tiempo, meio da raça humana, por entre a medio raça humana, de un profeta. em cada tempo através de um E profeta, ou a cada tempo através de um ele profeta. E Ha enviado en cada edad ele un enviou em mensajero cada era, enviou um con una mensageiro labor, una com obra a realizar. um labor, uma obra E para ser também, feita, e En também cada dispensación, em cada Él ha dispensação enviado un ele mensajero enviou, también. também enviou um E mensageiro em cada ese dispensação. mensajero E esse viene mensageiro ya já vem en él encerrado nele, todo dentro lo que dele, Dios estaría llevando a cabo selado final dentro de esa dele tudo dispensación aquilo y en que el Deus comienzo vai fazer no de meio, no una final nueva dessa dispensación. dispensação e no começo de uma Cuando se outra, termina una de uma nova dispensación, dispensação. Quando termina uma viene dispensação, ese sempre vem, tiempo de entrelace sempre aparece esse es el tempo de tiempo entrelaçamento, que é o en tempo donde se onde, dobla una esquina onde dobra-se uma esquina y e empieza se a começa contar esa dispensación a contar essa dispensação desde que se desde empieza a que se começa entrelazar, ou se inicia pero en un a campo entrelaçar o entrelaçamento, espiritual. mas num campo, numa esfera espiritual. Ya E cuando entra de lleno esa dispensación, já esa quando nueva essa dispensación, dispensação entra de ya cheio, entra entonces plenamente essa nova todo dispensação, então viene a tudo já vem realizarse también a en lo se físico. realizar também ou Porque acontecer miren, no físico, en la dispensación de la fisicamente. gracia, Porque olhem, na dispensação da graça, cuando se comenzó quando se iniciou, se ya de começou a lleno dispensação da graça allí já el día de Pentecostés, plenamente de cheio, aí verán, no se dia de comenzó ya Pentecostes, con cosas vejam, já físicas, começou com coisas físicas, como lo fue, tal como o sea, aconteceu, físicas que se ven, ou seja, como lo físicas que são fue el vistas, bautismo en agua como foi o batismo nas águas y todo e lo que Dios tudo o que Deus mandó hacer mandou quanto fazer no tocante ou no que das diz cosas respeito pertenecientes a la dispensación às de la coisas gracia. pertencentes à dispensação Y da la graça. dispensación del reino E a dispensação do ustedes como reino, vejam vocês como, de que forma empieza a ela entrelazarse começa con la dispensación de a la se gracia en entrelaçar el com a campo dispensação espiritual, da y graça vemos no que hubo campo, un na esfera rapto espiritual, e vemos que aconteceu um allá en rapto la década lá del 70, na década un dos rapto 70. espiritual Um en rapto donde se espiritual subió aconteceu a onde esa subiu-se edad para essa eterna, la era, edad de la piedra angular. eterna era da pedra angular. Ahora, eso no quería Agora, decir que ya estábamos de lleno isso en la não dispensación del queria reino, dizer que já estávamos de cheio porque la dispensación del plenamente na reino se corre en dispensação do 7 reino, porque a etapas dispensação, na consecutivas, dispensação do reino y se ven como percorrem Dios ahí 7 envió etapas ou fases a su consecutivas, e mensajero vejam como Deus aí, trayéndonos el Deus enviou o mensaje seu mensageiro aí, en nos ese lapso de trazendo a tiempo mensagem nesse de las intervalo 7 de etapas. tempo das 7 En etapas. la última etapa, Ou que fue la fases. etapa Na última número etapa, 7, que foi a la etapa cual Él nos de número introdujo en el 7, 2000, na qual ele nos vean allí introduziu todavía, pelo ano de 2000, al vejam. entrar en esa etapa, Todavia, ainda aí, que ao era a entrar nessa etapa etapa, que séptima, era ou foi a paralela a la sétima séptima etapa, etapa paralela à en sétima el tiempo del etapa, hermano Branham,
do tempo do irmão Branham, onde aconteceu a restauração dos batismos e um sem número de coisas aconteceram. Vejam como ainda, todavia, aí estava se vivendo na dispensação da graça e as coisas que se faziam da dispensação da graça, as tangíveis, palpáveis, as que nós podíamos ver, sentir, porque a pessoa que ia ser batizada sentia isso. E também comíamos quando tínhamos a Santa Ceia, então pegávamos o pão e o vinho, tomávamos o pão e o vinho. Veja, tudo isso era da dispensação da graça, foi da dispensação da graça. Agora, tudo isso chegaria ao seu fim, ao seu final, para entrar-se de cheio nessa oitava era e dessa forma entrar de cheio na dispensação do reino. E isso correspondia ou pertencia, neste tempo do fim, ainda nós, estando nestes corpos físicos, estaríamos experimentando as coisas tangíveis, físicas já, e não apenas as espirituais, porque prestem atenção, o rapto é literal agora, físico. A transformação vai ser literal, física, vamos senti-la. E a ceia das bodas do Cordeiro também. E mais um sem número de coisas que pertencem à dispensação do reino. Agora, neste tempo, as estaremos vendo, palpando com nossos próprios olhos. Vendo com nossos próprios olhos. Imaginem também que a visão da carpa, aonde foi mostrada em visão a visão da carpa no tempo da dispensação da graça. E não se tornou uma realidade lá. E nem se iniciou a ter atividades ou reuniões dentro da dispensação da graça. A visão da carpa vem sendo cumprida, tangível, nesse entrelaçamento. Vejam também se começou no entrelaçamento da graça do reino para a dispensação do reino, mas quando se vem se ter a primeira atividade ou reunião, já cai na dispensação do reino. Já completamente, a dispensação completamente aberta, sem ter nada ou coisa alguma da dispensação da graça. Agora eu queria fazer esse pequeno início, a introdução dessa pequena conversa que vamos dizer, que é uma continuidade da do dia de ontem. Pois eu tinha ontem aqui no que eu iria ler 15 páginas ontem, sem contar as escrituras que eu iria ler, mais os escritos do irmão Branham. E apenas li 4 páginas foram lidas. E todo o tempo que esse estudo levou. Mas vejam, agora já podemos tocar um pouquinho mais nisto que lemos ontem, e isso tem a ver com essas mudanças de dispensações e também com este tempo onde estamos vivendo, tempo que é o tempo da dispensação do reino. Olhem, na mensagem permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer, pregado no dia de sábado 30 de junho de 2007 em São Paulo, no Brasil, diz o nosso irmão William, agora, com o aparecimento do reverendo William Branham, volta-se para os dias de João Batista, ou seja, vive-se num tempo paralelo ao tempo de João Batista. O anjo que acompanhava o reverendo William Branham lhe falou que tinha sido enviado para precursar a segunda vinda de Cristo. Tal como João tinha sido enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham diz que o anjo falou com ele que a tua mensagem precursará, anunciará a vinda do Senhor. Agora, em um estudo bíblico, isso nós tínhamos lido isso faz pouco tempo, onde no estudo bíblico onde o irmão William, em um estudo bíblico que titularam a citação número 282
do livro de citações, onde fala o irmão Branham, e de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro para os judeus. Lembrem-se, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala isso assim, o diz assim. E ele escreve aí, o irmão William, debaixo do anjo Gabriel, escreve, precursará, anunciará. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William, agora o irmão Branham diz que, mesmo que eu não esteja presente neste momento, o tempo, esta mensagem o precursará, anunciará. Isto está pela página 118 e 119 do livro de citações, em espanhol. Vamos procurar isso por um momento aqui para tê-lo tal e como foi falado aí. Nesta citação. É a citação 1058, 1058. Talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão próximos que eu não morrerei de idade avançada ou de velhice, sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou apenas que eu seja atirado, assassinado, ou de alguma coisa, de algum jeito morto, de alguma outra forma morto, de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha ou vier. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem fará a introdução de Jesus Cristo no mundo ou ao mundo. Da mesma forma como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, da mesma forma esta mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo que será paralelo em tudo será paralelo, e eu sei que será assim. Agora vejam, diz, aí o irmão William escreve, plataforma para o Senhor na sua segunda vinda. E também, no livro que foi preparado, vamos procurar aqui, que é nas primeiras páginas desse livro que foi preparado, a introdução da segunda vinda de Cristo para a sua igreja, que foi uma saudação para os pastores que colocamos na parte da frente deste livro de extratos, dos temas sobre a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias, o sexto selo, o sétimo selo, os 7 trovões, a terceira etapa, a visão da carpa. Desses 7 temas no sumário do livro, na introdução do livro, vejam, diz, essa saudação a pastores do dia 24 de novembro de 2012, via telefônica para o Brasil, diz o nosso irmão William aí. Portanto, esteja a par de tudo aquilo que o reverendo William Branham disse, o precursor da segunda vinda de Cristo disse. Estejam a par de tudo o que ele disse da segunda vinda de Cristo, da vinda do Senhor para a sua igreja no último dia, da fé de rapto, a fé para ser transformados e raptados, a terceira etapa, e da visão da carpa, da tenda. Tudo aquilo que ele falou relacionado a essas coisas, estejam a par disso, porque, como o Espírito de Deus disse ou falou, através do reverendo William Branham, nessas coisas que eu mencionei a vocês, assim será a vinda do Senhor para a sua igreja. E com a abertura do 7º selo à sua igreja no último dia, no cumprimento da terceira etapa, neste tempo do fim, neste último tempo, será que tudo isso se cumprirá. E será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o 7º selo, será revelado para a igreja, porque os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, a voz de Cristo falando para a sua igreja consecutivamente, estará lhes abrindo este mistério e dessa forma lhes dando a eles a fé para ser transformados e levados com Cristo aos crentes em Cristo do último dia, na era que corresponde a este tempo do fim, e a este tempo do fim, a este tempo final, e neste tempo final e para este tempo final. Agora vejam, levados para aí, e que era que corresponde, que vai ser dado a conhecer esse 7º selo, sendo aberto para a igreja noiva do Senhor, aqui era, e dar-lhe assim a fé de rapto,
na era oitava, na oitava era. E se ele nos colocou aí pelo ano de 2000 até 2018, estaríamos agora, já estaríamos na próxima, seria a oitava, porque ele nos colocou na sétima. Ou seja, que agora já é o tempo, vejam, já temos o tempo, já estamos no tempo assinalado, apontado, porque ele nos deu a conhecer isso nessa sétima etapa, porque ainda essa sétima etapa pertencia à dispensação da graça, nesse entrelaçamento dispensacional. Portanto, ministros estejam a par, as suas congregações também a par, tenham elas a par, tudo aquilo que foi falado, e o missionário Miguel Bermúdez Marim tenha à disposição de todos os irmãos e de todas as congregações com as quais vocês têm companheirismo, tudo aquilo que o reverendo William Branham disse relacionado à vinda do Senhor ao sétimo selo, às 7 vozes dos 7 trovões, a terceira etapa e a visão da carpa da tenda, porque necessitam disso. Vejam que não é por uma questão, é porque necessitam disso. E no livro dos selos, tínhamos lido no livro dos selos, quando Jesus lhes falou, ou seja, quando o anjo lhe falou para João, lhe falou, João, deixa isso passar. Eu revelarei isso naquele dia, quando tenham necessidade de saber disso. Agora vejam, como aqui o nosso irmão William, aqui nos está falando aqui o nosso irmão William, a mesma coisa que falou, que o anjo falou para João. Agora lembrem-se que esse anjo é aquele que tem acesso ao livro da verdade, o arcanjo Gabriel. E aqui nos está dizendo algo, uma coisa muito importante, nos está dizendo aqui para a igreja noiva, para a Maria espiritual, vejam, João, para João, que representa a igreja, para João, que representa a igreja, a mesma coisa que falou aí a João no livro do Apocalipse, agora nos está dizendo através do véu de carne, e já nos está dando todas essas diretrizes ou direções e falando mais claramente daquilo que nós iríamos precisar neste tempo. E já se está alertando o povo, avisando o povo com 8 anos de antecedência, ou seja, 8 anos antes, porque no ano de 2019 ele já foi embora, já se foi, partiu, vamos dizer, entre 7 e 8 anos de antecedência, já está falando isso. Antes da sua partida deste planeta Terra, já está dizendo para os ministros que tenham suas congregações, tudo isso para elas, porque necessitam disso. Para que quando lhes for aberto o sétimo selo, para a igreja, tenham a base, o fundamento. Para quê? Já lhes estava dizendo que quando se entrasse na oitava era, ele já não estaria aqui. Já neste tempo ele já não está. Fisicamente não está. E o tempo para ele falar isso era quando ele estava conosco, junto da gente, e nos estava alertando e dando a conhecer os ministros e a todos, alertando sobre a necessidade de ter toda essa base, esse fundamento, para que quando fosse aberto, ou seja, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, onde o mistério do sétimo selo vai ser aberto, diz que para quando for aberto o sétimo selo para a igreja, tenham a base, o fundamento, aquilo que ele falou a respeito da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja para o último dia. Tudo o que falou da terceira etapa, tudo o que falou do sétimo selo e tudo o que falou da grande carpa catedral se estará cumprindo. E então vejam, e mais na frente diz, e portanto aí mesmo, e portanto a vinda do Senhor à sua igreja, que será um secreto, um segredo, e que é um mistério pelo qual aconteceu o silêncio no céu como por meia hora, será o que estará identificando a vinda do Senhor à sua igreja neste tempo do fim. E também será o que vindicará, confirmará que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda
de Cristo. Agora, olha, no livro das Eras, no livro editado das Eras, nos fala, vamos procurar um momentinho aqui na página... Na página aqui está, este é o vermelho, desta versão vermelha é na página 369. 369 nos fala, aqui embaixo da página, deve ser a 365 no outro livro, na outra versão, diz: mesmo que ele não seja popular, sim, será vindicado por Deus. Da mesma forma como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança ou confiar que este homem será, em primeiro lugar, vindicado pelo Espírito, operando na sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não achados e encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, escreve, com Moisés e Elias, escreve irmão William, o vindicará. Agora, vamos ler mais na frente um lugar onde ele diz que não se pode desligar. A vinda do Senhor não pode ser desligada dos ministérios de Moisés e Elias. E Jesus mesmo, ao voltar, ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará tal como fez com João. João testificou que Jesus vinha ou viria, e este homem também, tal como João, e escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E a própria vinda, a mesma vinda de Cristo provará que este homem, na verdade, este homem era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a última evidência que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4. Porque o próprio Jesus aparecerá, e ele escreve Elias e Moisés no final da era gentia, e escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. 1954. Agora, será bem tarde para aqueles que o rejeitaram. E neste outro, ele escreve livro, onde diz, e a própria volta de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. E ele escreve a última evidência, a evidência final. E onde diz, Jesus mesmo aparecerá no fim da era gentia, ele escreve, irmão William, da dispensação da graça, ou seja, o fim da dispensação da graça. Vejam como aparece aí, esse poderoso arcanjo aparece aí, no fim da dispensação da graça, aqui no campo espiritual, em 1977, aí se cumpre os 1954 anos, mas vejam, Deus abriu uma brecha aí, para aqueles que viriam formar parte do lugar santíssimo, e esse anjo mensageiro começa a construir essa etapa do lugar santíssimo, e nós escutamos isso ontem, na mensagem de ontem, porque não pode haver ou existir um templo sem lugar santíssimo, e alguém tem que construí-lo, ou seja, o mensageiro com as pedras vivas, as quais Deus chamaria e juntaria, e seriam colocadas aí, para depois, bem depois, então vir a presença de Deus, a glória de Deus, tal como aconteceu no tempo da construção do tabernáculo de Moisés e do templo que o rei Salomão construiu. Ou seja, que ele esteve construindo o lugar santíssimo com os escolhidos pertencentes ao território latino-americano e caribenho, onde iriam ser chamados e juntados as pedras vivas pertencentes a esse lugar do templo espiritual de Cristo, que veio sendo construído desde o dia de Pentecostes até hoje, agora sendo construído com pedras vivas. Agora vejam como, de que forma ele, na sua primeira vinda, ele apareceu ali para João, e apareceu o arcanjo Gabriel, e depois
apareceu Jesus, apareceu João, Gabriel e Jesus. E como é paralelo em tudo, vejam como aparece, de que forma aparece. Lá foi João na sua terceira manifestação de Elias, apareceu. Aqui aparece o irmão Branham na sua quarta manifestação de Elias, sendo precursor. E aparece para a igreja esse arcanjo. Gabriel aparece para a igreja. E aparece em carne humana para a igreja noiva. Gabriel, e vejam, nessa brecha que se abre, porque já para esse tempo de 1977, o milênio já e tudo deveria ter estado acontecido, ou seja, esse tempo já era para que os juízos divinos caíssem, mas vejam como Deus segurou, aguentou isso. Aguentou a ira, ou seja, não é que não a vai enviar para a terra, tal como aconteceu com Nínive, senão que ele a posteve, diferiu a ira, colocou para mais adiante a ira. E neste caso, neste tempo do fim, foi por causa dos escolhidos que ainda não tinham sido chamados e juntados, pertencentes ao lugar santíssimo. Agora vejam como tudo isso começa a se desenvolver e Deus começa a construir esse templo espiritual e chega-se no momento onde finaliza essa construção e fecha-se a porta da dispensação da graça, completamente fecha-se a porta da dispensação da graça e já o lugar santíssimo já construído, pois o que falta? O que falta é a presença de Deus, já é a presença de Deus que falta. E agora vejam que com a presença de Deus já é uma evidência última a presença de Deus. Agora vejam como agora essa escritura tem múltiplos cumprimentos. O aparecimento do arcanjo Gabriel lá nesse tempo desse rapto espiritual era uma das vindicações, das confirmações. Agora, a vindicação neste tempo do fim, neste último tempo, é a mesma. Diz. E a própria vinda de Cristo, o próprio regresso de Cristo provará que este homem era o precursor da segunda vinda. Esta é a evidência última, final. Já depois disso, não vai vir outro para ter ou fazer essa última evidência de que o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que já estamos vendo o cumprimento dessa escritura neste tempo do fim, sendo cumprida essa escritura. E como as escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, vemos aí que esta já com a manifestação de Deus no meio de uma grande carpa catedral, que é o que ele nos falou, nos disse que estaria acontecendo, e com o aparecimento desses ministérios aí, operando, trabalhando no meio da igreja, abrindo o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Filho do Homem com os seus anjos e dando a ela assim a fé de rapto, isso é a última evidência de que o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Branham. Agora vejam como, de que forma Gabriel lá, Gabriel anunciou, ou seja, também precursor, também foi um precursor, Gabriel, a primeira vinda do Senhor, e ele diz que anunciará, e ele escreve aí, precursará a segunda vinda do Senhor. Lá, precursor a primeira vinda do Senhor, e aqui também. E o fez sob esse tempo de entrelaçamento, tempo que, vejam, não passou para essa etapa oitava etapa, fisicamente, no físico. Não passou. Agora, eu ia ler-lhes algo aqui da página, vamos ver a página 192 deste mesmo livro das Eras.
diz: mas este profeta virá, e da mesma forma como o precursor da primeira vinda clamou, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem dúvida alguma também ele clamará, eis aqui o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isso porque da mesma forma que João foi o mensageiro de verdade para os escolhidos, assim também será esse último mensageiro para a noiva escolhida e nascida da palavra. Para que tenham essa escritura aí também. Agora vamos continuar lendo aqui, onde tínhamos parado aqui na mensagem que estávamos lendo do irmão William diz: portanto, os crentes em Cristo que escutaram a mensagem do precursor da primeira vinda do Senhor terão uma ferramenta muito importante para identificar a vinda do Senhor. Ele disse que sempre estará dentro da palavra. Por essa causa ou motivo, o conheceremos. Vejam. É por isso que tudo aquilo que se está realizando, realizando no cumprimento da visão da carpa, tudo é e será escritural, escriturístico, e tudo terá uma base escritural, escriturística. Agora, vejam aqui o que tínhamos lido, o que lhes li faz pouco tempo, de que estará dentro da palavra, ou seja, ele disse que sempre estará dentro da palavra. Por essa causa ou motivo, o conheceremos ou reconheceremos. Agora, quando lemos aí nesse livro, dessa introdução, do prólogo desse livro, da introdução da segunda vinda de Cristo à sua igreja, vejam como ele aí nos fala de que assim a igreja, então, diz que ela necessita para quando lhe for aberto o sétimo selo, para a igreja, ela tem a base, o fundamento, ela necessita disso. E aqui, olhem onde ele nos fala aqui, ele nos fala de que, por essa causa, o conheceremos. E como vamos conhecê-lo? Porque já teríamos a base, a ferramenta, que é muito importante, diz aí, para identificá-lo. Ou seja, o vamos ver pelas Escrituras, o vamos ver. E vamos ver a Deus operando, trabalhando no meio da igreja, na 8ª etapa, na era da pedra angular. Continua dizendo, e agora, para identificar a vinda do Senhor no último dia, é necessário que os crentes em Cristo conheçam e creem aquilo que Deus disse através do reverendo William Branham, para ter a ferramenta correta, certeira, para identificar e receber a vinda do Senhor. Ele disse que o Senhor vem 3 vezes, e até podemos falar 4 vezes. Tínhamos falado disso também, eu tinha tirado isso de um extrato, agora eu não lembro se foi deste mesmo extrato. Agora ele aí as menciona, a primeira vinda como Cordeiro Redentor, sua segunda vinda pela sua igreja, vem pela sua igreja, e vem como ladrão na noite para levar a sua noiva. E por isso é que tem o mistério da vinda do Senhor na sua segunda vinda, e isso provocou silêncio no céu como por meia hora. Vem como ladrão na noite para levar a sua noiva, levar a sua igreja. Por essa causa ou motivo, essa é a mais secreta e misteriosa de todas as vindas do Senhor. Ou seja, a mais secreta. Pense bem nisso. E até silêncio aconteceu, houve no céu quando foi aberto esse mistério que estava sendo cumprido aí na terra. Depois, pela terceira vez, vem com a sua igreja depois da grande tribulação. E depois da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino. E a 4ª vez, depois do juízo final, a terra passará pelo fogo, mas Cristo com a sua igreja, com todos os crentes, estarão na casa de nosso Pai Celestial. E depois dessa etapa de juízo, de fogo, pelo qual o planeta Terra passará, Cristo regressa, volta com a sua igreja para estabelecer o seu reino eterno na terra. Aí nós temos as 4 vindas do Senhor à terra, ou para a terra. Agora podemos ver 4 vindas do Senhor. Agora, a mais misteriosa de todas é
aquela que ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho sabia disso naqueles dias, depois que ressuscitou, pois sim, ele sabia. Já sabia, essa é a vinda do anjo forte que desce do céu, que vem pela sua igreja, porque o tempo para ser raptada chegou e tem que ser completada e transformada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz o reverendo William Branham que os judeus o verão ou vão ver, e vemos aí na página 85 do livro de citações, diz, parágrafo 722, diz: este livro de 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Revelação 10. Vamos voltar para a Revelação 10. Isso está na página 57 do livro dos selos. Isto é um extrato desta página do livro dos selos. E vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Se você prestar bastante atenção, é Cristo, porque ele no Velho Testamento foi chamado de o anjo do pacto, e ele vem diretamente para os judeus. Agora, porque a igreja é finalizada, terminada. Bom, eu estou lendo tal como está aqui neste livro de citações. Bom, e o seu rosto era como o sol. Lá, vamos procurar por um momentinho essa página, porque aqui, essa tradução, nessa partezinha aí, é bom que a vejamos tal e como ele o falou nessa tradução do livro dos selos. Uma outra tradução, ele fala, onde diz, e ele vem diretamente para os judeus. Vamos ver aqui. Ele vem diretamente para os judeus porque a igreja chegou no seu fim, no seu final. E é porque a igreja ia terminada, mas aqui diz chegou no seu fim, no seu final. Continua no livro de citações, e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Vocês se lembram do anjo de Revelação 1? É o mesmo, é a mesma coisa. Anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro para Israel. A igreja está no ponto de ser raptada. No livro aqui diz, a igreja foi raptada. E a igreja está no ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam de que forma a igreja, já na etapa onde ele nos deixou, tinha-se que escutar um chamado, que é o chamado da última trombeta, da trombeta final, para subir a essa oitava era, desde onde ele nos deixou, que foi na sétima, daí de onde ele nos deixou, que foi na sétima, e essa voz estaria soando para nos colocar nessa oitava era, porque já a igreja chegou no seu final, ou seja, a dispensação da graça terminou completamente e já estaria no ponto, ou a ponto de ser raptada. E o que falta aí é essa fé de rapto que falta aí para que assim sejamos tirados deste planeta Terra, para que os juízos divinos caiam neste último tempo, no tempo do fim, enquanto estamos na ceia das bodas do Cordeiro. E ele escreve aí em cima, Apocalipse 10, o anjo forte é o mensageiro para os judeus. Isso ele escreve em cima da página 85 do parágrafo 722. E vamos ver mais uma coisa aqui. Da página deste livro de citações, no parágrafo 999 da página 113 de citações diz: percebam, deveria ser a mensagem do sétimo anjo que revelaria os 7 selos. Vemos isso em Apocalipse 10:7, e ele viu esse anjo descer e pôr um pé sobre a terra e o outro sobre o mar.
Esse foi Cristo. Note, observe o encontro novamente em Apocalipse 1 com o arco sobre a sua cabeça semelhante à pedra de jaspe sardônica. E ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6. Agora, continuando aqui, a mensagem que estamos lendo, lembrem-se que a vinda do Senhor é o sétimo selo. Esse é o mistério que está sob debaixo do sétimo selo. E o reverendo William Branham diz na página 128, 129, 130, 149 do livro de citações que o sétimo selo e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Ele diz que a sétima trombeta são Moisés e Elias e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Mas agora diz que o sétimo selo e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Como é que vamos entender isso? Tal como foi mostrado no Monte da Transfiguração. Quando foi mostrada a ordem da vinda do Senhor, foi mostrado que seria com Moisés e Elias. Agora vamos para lá por um momento na página 42, vamos até aí do livro de citações. Parágrafo 345 nos fala, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus pega a Pedro, Santiago e a João numa alta montanha separadamente e foi transfigurado na frente deles e o seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas se tornaram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Passou por dentro, passou para dentro da transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus até a montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado na frente deles, transformado. As suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força e apareceram junto com ele Moisés e Elias. De que forma o Filho do Homem vem agora? Primeiramente, o primeiro que vai aparecer é Moisés e Elias. Agora, antes de que Jesus volte ou voltasse à terra, agora é um pouquinho antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e fará voltar o coração dos filhos aos pais. A Bíblia fala isso, diz isso. Jesus ouviu aqui, os apóstolos ouviram aqui, viram a ordem da vinda do Filho do Homem glorificada. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes de que o vissem, o que era? Elias, depois Moisés, Israel voltando para lá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E aí tem diversos escritos aí que o irmão William escreve aí. Agora vejam como a forma que foi mostrada no Monte da Transfiguração, foi mostrada a ordem da vinda do Senhor no Monte da Transfiguração. Foi mostrada a ordem com Moisés e Elias. Continua dizendo, sendo o reverendo William Branham o precursor da vinda do Senhor, ele tem que precursar a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Por isso falava da vinda do Senhor e falava da vinda de Moisés e Elias. E depois diz que a sétima trombeta são Moisés e Elias. E depois diz que a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Agora vejam, a sétima trombeta são Moisés e Elias. E a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Continua dizendo, tudo isso está em ordem, ordenado com a Escritura, porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará a cada um conforme as suas obras, diz Cristo em Mateus 16, São Mateus 16, versículo 26 ao 28. Aqui onde eu iria ler, que o que eu citei lá no princípio, diz, não podemos desligar a vinda do Senhor das duas testemunhas de Moisés e de Elias, dos anjos do Filho do Homem. Portanto, existe um grande mistério aí, diz o reverendo William Branham. Quando o sétimo selo começar, será completamente um secreto, um segredo, ou seja, que vai ter um início, um começo, e bem poucas pessoas vão perceber que o cumprimento das promessas divinas para o último dia se estarão cumprindo, realizando. Ele diz que não será aberto para o público no seu começo, no seu início, não será aberto ao público. Agora vejam na página 400, vamos vê-lo aqui.
na página 482 do livro dos selos diz, na metade da página diz, agora, na obra completa temos, pela graça de Deus, temos todo o mistério dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta no que diz respeito a quando seria o sinal da sua vinda, volto e leio isso. Vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta no que diz respeito a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso e lhes falou de Israel estando novamente no seu país, no versículo 31. Mas depois ele se foi para as parábolas, entrou nas parábolas. E ele escreve, desenha uma estrelazinha de Davi aí, escreve a hora da sua vinda, a destruição da terra. E no outro lado, não será dado a conhecer ao público, e na palavra público ele desenha uma estrela de Davi, e mais embaixo, uma pirâmide e as eras. Debaixo da palavra público. Agora continua dizendo, ou seja, que existe um mistério aí que concorda com aquilo que Cristo disse, sobre a vinda do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem, que será como ladrão na noite. E ele vem buscar a sua igreja, os seus redimidos, ele vem para levar a cabo, realizar a obra de reclamação, e nessa obra de reclamação os mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos em Cristo vão ser transformados. Agora olhe o que nos diz na mensagem Revelação capítulo 4, na primeira parte 1, na página 15 da primeira parte de Revelação. Isto também ele contou isso no livro dos selos. Diz, para não ler muito. Aqui, página 15, 16 diz, ele trabalhou o ano todo. Isto é quando foi para esse lugar. Vamos ver onde está iniciando aqui para lhes ler. Qual é o relato deste momento aqui, essa narrativa, que é a mesma do livro dos selos, a mesma narrativa do livro dos selos na página 12 e página 13. Aí ele começa a contar toda essa história desta menina, que ela era órfã de pai e de mãe. A menina órfã de pai e mãe, ele disse que era prima. E a ela lhe fazer os trabalhos sujos, lavar pratos e todas essas coisas, o trabalho pesado. E vejam, aí ele conta toda essa história, onde zombavam dela, de que esse rapaz, esse jovem, iria voltar para buscá-la, e tudo isso depois vocês leem. É muito formoso esse relato, essa história, mas vamos ler aqui o que fala na página 15, depois que ele prometeu a ela que iria vir buscá-la, e diz, ela trabalhou o ano todo, ela se escravizou, economizando, aqui 75 centavozinhos, tudo o que ela davam para ela pela sua jornada diária, e ela estava economizando o seu dinheiro para comprar a sua vestimenta de casamento, de boda, para ter tudo pronto, tudo preparado. Esses foram todos os seus pensamentos. Estar apercebida, alerta. E ele tem reticências. Ela tinha se preparado, ela conseguiu as suas roupas, a sua vestimenta de casamento, enquanto suas primas riam dela e zombavam dela. E aí é que ele escreve, riam e zombavam.
E essas são as coisas das fátuas e dos incrédulos. Aí estão todos eles representados naquelas que riam, e nem todas as fátuas, porque existem virgens fátuas que seus nomes não vão ser apagados do livro da vida. Porém, existem algumas pessoas pertencentes a este grupo que sim, serão apagados, os seus nomes serão apagados do livro da vida. Finalmente chegou o último dia. Ela vestiu as suas vestimentas de casamento e preparou tudo, limpou, e as suas primazinhas rodearam ela e reverenciavam ela, ou criticavam ela. Tonta, insignificante, diziam. E ele escreve o traje de boda. Tu sabes que ele não quis falar assim. Ele não falaria contigo, ele não se casaria com uma menina igual a ti, mas de todos os modos, todas as formas, ela se preparou, de modo que, fazendo-se tarde na noite, elas começaram a zombar dela, a rir dela, e ela ficou de pé justamente na porta, e ele escreve aí, a porta, esperando de todos os jeitos, esperando, mesmo assim esperando, e elas disseram, que horas ele falou que chegaria? Ou seja, nesse tom de zombaria. E agora, olhem aqui. Tenham aí a página 481, 482, no livro dos selos, porque tudo isso é o que tem a ver, ou vai junto com esse relato, com essa narrativa. Depois podem ler na 481 e na 482 e também na 483. Vejam, continua dizendo. Já na página 16, disse, ou seja, ela falou. Ele não falou, mas ele disse, isso é o que ele me falou na noite em que ele se casaria. Ou ele me deu o anel de comprometimento. Ele me disse, seria como 1 ano desde agora. Portanto, falta 1 hora. Amém. Apenas nos mantenhamos esperando. Falta 1 hora, 30 minutos. 10 minutos. E ele escreve 12 horas da meia-noite, a noiva vai embora, se vai. E elas riram dela, zombaram dela e chamaram ela de todo tipo de coisa, desdenhando. Mas finalmente, justamente nessa hora crucial, elas ouviram o barulho da roda na areia e os cavalos se aproximando. Esse barulho. Que coisa essa jovenzinha foi ver que tinha se preparado e pulou fora da porta e correu pelas veredas, caminho coberto de rosas, e saltar nos braços do homem que ela amava, e ele vir se tornar seu esposo e ser tomada, ser levada desse jeito e se casar e ir embora. Marchar-se, ir embora. Um desses dias. Irmão, num desses dias, aqueles que estão zombando e dizendo santos roladores e pentecostais e coisas desse tipo, estamos esperando, ainda temos um pouquinho de tempo. Eles falam, não há diferenças daquilo que fosse, não fique preocupado com isso, nos resta um pouquinho de tempo. E nesse instante, nesse momento que ele prometeu, ele estará aqui. Em um desses dias, tomaremos um voo e iremos embora. Ou seja, voaremos, apenas esteja preparado. Tenha o traje de posta colocado. Tire toda a crueldade do seu coração. Tudo aquilo que reticências. Agora vejam. Singraremos. Como? De que forma? O irmão Branham aqui nos fala essa narrativa e como vemos que todas essas coisas que foram faladas estiveram sendo cumpridas, e uma pessoa poderia dizer, mas como é possível que vai chegar-se num momento onde isso
tenha que ser repetido ou se repetir, onde as mesmas que estavam com eles lá iam ficar zombando, dizendo, ele não falou assim, ele não disse isso não é desse jeito. Agora vejam a recomendação e o ensinamento que ele nos dá, e é de estar preparados e ter posto, colocado esse traje de boda, de casamento. Vejam como, de que forma, nesse tempo de espera pela promessa de irmos para a ceia das bodas do Cordeiro, existe algo que temos de fazer. Tem algo que temos de fazer. E estar apercebidos, alertas, mas também estar fazendo algo do qual corresponde a nós, como indivíduos, porque é para aqueles que estejam preparados e aqueles que estejam prontos. Vão receber, os que vão receber, esses vão receber essas promessas, porque olhem, ele mais embaixo ele diz, ou disse, assim que, depois de ler as Escrituras, vamos lê-la. Olha como ele lê essa Escritura aí, bem corrido, onde eu me detive. Gozemos-nos e alegremos-nos e demos-lhes honra, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se preparou. E aí diz, captam isso? Ele foi dado que se vista de linho finíssimo, limpo e brilhante, porque o linho são as justificações dos santos. Louvado seja o Senhor. E ele me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados, e ele escreve, sobe aqui para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele me disse, estas palavras de Deus são verdadeiras. E diz o irmão Branham, de modo que haverá um encontro nos ares um destes dias, nessa doçura perene. Sim, apenas esteja percebido, de prontidão, mantenha-se preparado, purgue o seu coração de todo mau pensamento, tenha fé em Deus, não importa quão negro pareça e quantos riam e zombem, e diga, você cometeu um erro, siga corretamente em viver santamente para Deus, siga apenas adiante, a hora chegará. Ou seja, vejam como ele nos fala aí, mantenha-se apercebido, de prontidão, em alerta, mantenha-se preparado para que essa promessa faça-se uma realidade em você. Agora, podemos ir aí para o livro dos selos, onde também nos conta esse conto, essa narrativa, mas deixaremos isso para outro momento. Já o lemos, mas podemos deixá-lo para outro momento. Continua dizendo o nosso irmão William. Ele estará dando a fé à revelação do sétimo selo aos que vão ser transformados. Da mesma forma como a fé para a ressurreição e transformação espiritual está basada, fundamentada na primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, a fé estará basada, fundamentada na segunda vinda de Cristo. Para isso, é que a igreja esteve por 2000 anos esperando a vinda do Senhor. Para isso, agora vejam como, de que forma a fé para a ressurreição e transformação espiritual esteve basada, fundamentada na primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, a fé estará basada na segunda vinda de Cristo, fundamentada na segunda vinda de Cristo. Ou seja, que se a fé de uma pessoa não está fundamentada naquilo que Deus disse que seria o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, se essa fé não está baseada no cumprimento dessa promessa, então a pessoa não será transformada, não será raptada. E é por causa disso que ele nos recomendou de ter essa boa fundamentação, porque o vão necessitar para quando for aberto o mistério do sétimo selo, então possamos ver através das Escrituras e através daquilo que o reverendo William Branham nos falou, de que isso
que Deus estaria cumprindo no meio da igreja na etapa de ouro, a era da pedra angular, é o que foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham. E aí estarão acertando o alvo, porque terão o fundamento e verão o cumprimento daquilo que foi precursado, anunciado. Então a fé estará baseada no cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Portanto, essas pessoas serão transformadas e serão raptadas. Mas lá na frente, aqui, eu pulo umas páginas aqui deste extrato. Diz. E agora, nesta mesma mensagem, agora para a igreja, a promessa é que o Espírito Santo se encarnará novamente de novo. O Espírito Santo, o verbo anjo do pacto. A promessa é que virá uma bênção muito grande para a igreja do Senhor, para dar a fé a ela, para ser transformada e levada com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Mas o anjo do pacto, Cristo, na era da pedra angular, se revelará, se manifestará como o mensageiro para Israel, vindo pela sua igreja como ladrão na noite, para dar a ela fé de rapto e transformação e levá-la com ele, ou junto com ele, para ser das bodas do Cordeiro. No livro dos selos, aquele que é negro, que tem a capa negra ou preta, que está sem editar, que está na página 52 desse livro, nos fala... Página 52 abaixo, este é do mensagem. Página 52, lá embaixo, isto é a mensagem Deus escondendo-se, ocultando-se na simplicidade, ou Deus escondido na simplicidade, diz. Será um segredo, porque ele disse que viria como ladrão na noite. Já nos falou, nos foi dito isto, o rapto. Então os juízos cairão, o pecado, as pragas, as doenças e todas essas outras coisas. E as pessoas pedirão que a morte os livre do juízo. Dirão, Senhor, por que está esse juízo sobre nós quando tu falaste que aconteceria em primeiro lugar um rapto? E ele vos responderá, já aconteceu e não souberam dele. Vê Deus escondendo-se na simplicidade. Preste atenção, que coisa, muito bem, isso é tudo, isso já aconteceu e não souberam disso. Porque agora ele aí diz que será como ladrão na noite, e ele desenha um candelabro, um candeeiro, e escreve, na noite usa-se o candelabro. Ou é usado o candelabro na noite. Agora continua dizendo aqui. Por que será que os crentes não creem nos sinais simples da sua vinda? Estão esperando todas essas coisas prometidas nas Escrituras. O sol se porá no meio-dia e haverá todo tipo de fenômenos. Se unicamente tivéssemos... Eu tenho todas as anotações escritas aqui para mostrar exatamente o que são todas essas coisas. De todas as formas, entraremos nisso na abertura destes selos nesta semana, vê? Ali está isso, onde já aconteceu e não souberam. Veremos se é assim ou não. Se o anjo do Senhor nos abrir estes selos, lembrem-se, está selado com os 7 trovões misteriosos. Ele escreve do lado aconteceu, ou seja, que aconteceu e não perceberam, não se deram conta. Agora, também busquemos na mensagem desespero, na página 11. Vamos ver aqui uma coisa que nos fala. Diz. Mas pai, papai, por que tu tens sapatos calçados? Está numa família, está com uma família que está lá no Egito, nessa ocasião onde se lhes mandou pôr o sangue nos postes e na verga das casas, no marco e nos postes das casas, e
mais um sem número de coisas mais. E aqui ele está falando, esta criança aqui está falando com seu pai e diz: papai, por que tem os sapatos calçados? Por que tens o bordão na tua mão? Por que tens o pão numa mão e o cordeiro na outra? Para que são essas ervas amargas? Por que estás comendo-as? Porque tu estás suando, filho. A morte está a ponto de cair. E ele escreve: a morte vem, a ira atômica, na grande tribulação. Vejam vocês, isto foi num tempo de desespero. Agora, eu creio que os dias nos quais estamos vivendo deveriam fazer com que a igreja entre completamente em desespero. Eu creio que desde que foi pregada a mensagem esta manhã, mensagem que veio de Deus, não de mim mesmo, eu creio que isso deveria ter feito com que a congregação inteira entrasse em desespero. Agora lembrem-se que ele, pela manhã, ele pregou a mensagem, o sinal, que são duas mensagens muito importantes, que é bom que vocês a tenham também. Esses folhetos é bom que vocês tenham. Diz: já brincamos muito, já assistimos à igreja por muito tempo, agora temos que fazer alguma coisa. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas operados em outros sem causar um efeito em nós? Deveria causar um estado de desespero em nós para que nós tomemos uma atitude definitiva diante de Deus. Os sinais da sua vinda deveriam sacudir esta congregação completamente. Escreve a vinda de Cristo e os sinais. Já que lemos todas essas coisas da própria palavra, o Espírito Santo nos disse, por exemplo, vai até tal lugar e tal coisa ou qual coisa acontecerá. Não nos diria qual seria a coisa, mas aconteceria. Vamos a tal lugar e acontece exatamente desta forma. Os jornais anunciam isso, as revistas publicam isso e até mostram a fotografia disso. E depois voltamos aqui e vemos aqueles mistérios tão extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, os quais são abertos num novo campo que nem sequer sabíamos que existia. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve a vinda do Senhor. Depois, na conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente diante das pessoas. E até mesmo deixou-se fotografar por várias vezes. Vimos isso obrando, trabalhando, e vimos que não é uma obra de um homem. Não é apenas um pregador, não é uma certa congregação, mas é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo, mas agora está morando no corpo da sua noiva. Isso nos deveria levar ao desespero, ou a ter desespero. Todos aqueles, Israel, que viram a mão de Deus nessa noite da comunhão, eles o tomaram, tiveram isso em desespero, porque sabiam que algo estava por acontecer. Nós também sabemos que algo está por acontecer. Lembrem-se, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão na noite e levará sua noiva. E o só pensar que alguém desapareça de repente, até poderiam ser alguns mesmos da nossa própria família, poderiam ser, e nós ficamos para trás. Isso nos deveria levar para o desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se existe uma coisa que eu desejo profundamente, Senhor, é não ficar para trás. Que ninguém fique atrás. Que você que me escuta, não fiques para trás. Prepara-te. Busca o cumprimento do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem. Busca-o no fundamento daquilo que foi pregado pelo reverendo William Branham e por aquilo que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Busca isso e identifica isso e coloca
a tua fé que esteja baseada, fundamentada no cumprimento, e dessa forma estarás te preparando para tua transformação. E estarás fazendo, automaticamente estarás fazendo aquilo que ele nos falou aí, preparar-se, se preparar, se aprontar para esse evento. Porque algo está por acontecer, e isso é a adoção, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, e depois o rapto. Ou seja, eventos que vão estar acontecendo neste último tempo. Mas agora se está dando a conhecer este grande mistério do sétimo selo, e ele, quando foi aberto no céu, esse mistério, aconteceu esse silêncio por meia hora, e o conteúdo daquilo que está sendo falado na visão e cumprimento da visão da carpa, da tenda, é o que está dando para cada escolhido de Deus, está dando essa fé de trasladação, essa fé de rápido, de modo que não fiques para trás. Pelo contrário, apressa-te em estar preparado, apercebido e com a fé posta, baseada no cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, com os ministérios de Moisés e de Elias. Agora, olha, continua dizendo, e porquanto tudo isto está envolvido em um mistério debaixo do sétimo selo, não vamos abrir muito esse selo, ou seja, não vamos descobrir muito o que existe aí para que não surjam imitações. E dessa forma evitar que depois outras pessoas digam, isso é a mesma coisa que aqueles outros estavam fazendo. Vejam o porquê, o motivo de que ele não abriu esse mistério do sétimo selo enquanto ele esteve neste tempo final no meio do povo de Deus, e isso ele deixou isso. Muitas vezes ele dizia, vamos deixar isso bem quietinho aqui, nós não vamos abrir isto ainda, mas vejam por que era isso, o motivo disso, era para que não surgissem imitações, porque alguém podia se levantar e o mundo todo poderia dizer, mas isso é a mesma coisa que aquele ou que o outro, é a mesma coisa. Mesmo que Deus sempre fosse cumprir a sua obra e o seu programa, mas iria se tornar mais difícil para o mensageiro e iria ser mais difícil para dar a conhecer a fé de rapto, dar a conhecer o mistério do sétimo selo e tudo isso, todas essas coisas ia se tornar ou ia ser mais difícil, mesmo que Deus sempre iria se realizar o trabalho, a obra. Vejam como Deus guardou esse mistério tão secreto, tão segredo, como guardou de uma forma tão secreta que ninguém podia imaginar, pensar como iria ser ou acontecer. E quando esse cumprimento é realizado, é feito, vejam como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Todos pensavam, como vinha sendo anunciado e todas essas coisas, todos pensavam que ele viria do céu, iria chegar até lá, no sumo pontífice, tudo isso ia descer por umas escadas, ia ser visto por todo mundo, ia ser uma coisa apoteótica, e veio como um simples carpinteiro de Nazaré para eles. Como as pessoas poderiam imaginar com a mente humana que o Deus Criador dos céus e da terra iria se manifestar num simples jovem carpinteiro de Nazaré? Nesse jovem carpinteiro, vejam como Deus cumpriu aí a promessa da primeira vinda do Senhor. Agora, assim acontecerá no cumprimento da segunda vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, neste tempo do fim. E já está acontecendo com alguns isso. Por quê? Será tão simples
E é tão simples que diz no livro dos selos que se não vigiarmos, nos passará por cima em branco. E aí é quando eles vão dizer, mas olha só, não se supõe que teria que acontecer uma transformação? E o que foi que aconteceu? E esses juízos divinos que estão caindo, e bombas por aqui, bombas por lá? E não se supõe que teria um rapto, aconteceria um rapto? Já aconteceu. Porque a fé não foi baseada, fundamentada no cumprimento dessa promessa. Ou seja, a realização dessa promessa sendo cumprida, sendo vivificada, sendo trazida à vida e manifestada no meio do povo. Não a viram, não viram isso. Não creram nela. Pelo contrário, zombaram, mofaram, se riram, falaram muitas barbaridades, falaram, e a fé não esteve baseada no cumprimento. Como ele nos explicou aí, que é para receber a ressurreição e transformação espiritual, era necessário ter a fé basada, fundamentada na primeira vinda do Senhor. E é assim para este tempo do fim, este final do tempo, para que se materialize a ressurreição e a transformação de nossos corpos. É preciso, é necessário ter a fé baseada no cumprimento dessa promessa. Continua dizendo, é importante entender sem ter que dar a conhecer muito. O reverendo William Branham, falando do sétimo selo, disse, se eu pudesse captar a revelação e não dizer nada para ninguém, seria diferente. Ou seja, não existiria imitações. Agora, mais lá na frente, mais adiante, aqui desta mesma mensagem diz. Vamos ver aqui. Estamos no tempo em que de um momento para outro Israel dirá, este é quem nós estamos esperando. Isso será equivalente à visitação do anjo que apareceu a Jacó, do qual Jacó agarrou-se e não o soltava. E o anjo falava, solta-me, que está nascendo o sol, ou seja, está nascendo a luz de um novo dia. E Jacó respondia, não te soltarei até que me abençoes. Gênesis 32:16. O reverendo William Branham diz que quando eles vejam a coisa certa, a certeira e a probabilidade de agarrar-se dela, aí estarão Moisés e Elias. Aí estarão esses ministérios para se trabalhar a favor deles. Para trabalhar a favor deles. Estamos num tempo muito importante no qual veremos acontecer essas coisas. Se olharmos aquilo que o reverendo William Branham diz, eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, ou sem que ele esteja aqui. Para essa data ele já teria 98 anos. Ele cria que se ele não morresse fisicamente, antes dele morrer por idade avançada ou de velhice, ele veria a vinda daquele a quem ele estava preparando o caminho. Ele cria nisso, de modo que podemos ver que estamos vivendo num tempo muito, mas muito importante mesmo. Tudo o que detém certos eventos ou acontecimentos é que tem que ser completada, a igreja tem que ser completada, vejam. O que é que detém esses eventos ou acontecimentos? Por exemplo, o cumprimento da visão da carpa, onde nos estaria dando a fé de rapto, que o povo hebreu veja essa manifestação e dirá, este é aquele que estamos esperando, a ressurreição, a transformação, o rapto e todas essas coisas. Todos esses eventos ou acontecimentos, o que os detém é que a igreja tinha que ser completada. E ainda, todavia, por 2018, em 2018, estava se fazendo esses chamados e batizando, porque a porta ainda estava aberta. Continua dizendo, porque nenhum dos membros da igreja eleitos desde antes da fundação do mundo, nenhum deles pode se perder. Portanto, tem que ser chamados, juntados no corpo místico de Cristo. Mas quando se completar a igreja,
se completar o plano de redenção, o projeto de redenção, e quando se fechar a porta, como diz São Lucas capítulo 13, versículo 25 a 27, então fecha-se a dispensação da graça e já não mais haverá oportunidade para ser limpos com o sangue de Cristo, porque ele já não estará como sumo sacerdote fazendo intercessão, já terá terminada a sua obra, o seu labor de intercessor terá terminado, e então será a obra de reclamação como leão, rei e juiz. Agora vejam como é no final, é no fim desse labor de intercessão, obra de intercessão, onde ele vem como leão, como rei e como juiz. Ou seja, que antes ele estava se manifestando à sua igreja como cordeiro. Não se tinha manifestado, todavia, como leão, como rei, como juiz. Ainda não. E olhem o que nos fala no livro das eras. Livro das eras, sem editar, aquele que é grosso e tem uma capa marrom, na página 85, vamos ler uma parte aí dessa mensagem. Diz: que coisa, vocês prestaram atenção na parte de baixo do último parágrafo. Vocês prestaram atenção, estrelas, candeeiros, lâmpadas. O que significam? O que isso significa? Que a dispensação na qual estamos vivendo é o tempo da noite. Velas, luzes e estrelas significam noite. E o que é que uma estrela faz? Reflete a luz do sol, até que o sol volte e regresse. Bendito seja o nome do Senhor. E um verdadeiro ministro de Deus não reflete. E um verdadeiro ministro de Deus não reflete nenhuma lâmpada de mão, de algum fósforo, alguma vela se queimando. Ele reflete o resplandor dourado de Cristo, que é o mesmo, e ele está vivo e ele brilha em mim. Amém. Essa é a luz que ele reflete. A estrela reflete a luz do sol, vê? De modo que nós estamos refletindo a luz do Filho de Deus, fazendo a mesma coisa que ele fez, dando luz. Que tipo de luz? A luz do Evangelho para todos aqueles. E escreve a luz do Evangelho e escreve a sexta. A dispensação sexta é igual o tempo da noite. Agora vejam como, através das eras, se esteve vivendo no tempo da noite. Porém, neste tempo do fim, neste último tempo, diz que aqueles que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, ou seja, um novo dia dispensacional, onde Deus estará manifestando para a sua igreja como o leão da tribo de Judá, ou seja, que este é o tempo onde ele está se manifestando como leão. Nas eras, esteve se manifestando como cordeiro, que é a sexta dispensação, que pertence à noite, ao tempo da noite. Agora ele vem como ladrão na noite e vai levar a noiva. E ele diz aí, eu não li essa escritura, diz às 12 da noite, às 12, ou seja, não diz que às 12 da noite, ou seja, os leva às 12, ou seja, que o mundo também está em escuridão, mas nós, os filhos de Deus, estamos em luz. E aí, podem ver aí, as escrituras com múltiplos cumprimentos e tem diferentes revelações. Agora continua dizendo aqui, diz, estando consciente da hora em que estamos vivendo, estejamos mais unidos e firmes, sabendo que estamos bem próximos de nossa redenção física, que será a nossa transformação. O meu desejo é que todos cheguem à transformação, permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer. Chegaram a receber a bênção do batismo do Espírito Santo e, portanto, da ressurreição espiritual, a ressurreição da vida eterna e entrada ao reino eterno de Deus. E agora, para este tempo do fim, último tempo, receberemos nossa ressurreição e transformação física, que para os mortos em Cristo será a ressurreição em corpos eternos e para nós será nossa transformação. E estaremos, fisicamente, entraremos ao reino de Deus, entraremos
entraremos fisicamente ao reino de Deus. Para isso, o reverendo William Branham, como precursor, nos preparou para crer e seguir aquele que tem a promessa de crescer. Todos aqueles que estarão seguindo aquele que tem a promessa de crescer receberão as bênçãos que ele tem para todos os crentes nele, permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer. Continua dizendo nosso irmão William: nenhuma outra pessoa poderá revelar o mistério do sétimo selo, só Cristo, o anjo forte, falando no último dia, através do instrumento que ele tem ou tiver para esse tempo, que tem que ser um mensageiro dispensacional para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. Ele será o único que poderá pôr em ordem, colocar em ordem todo esse mistério da era da pedra angular e da dispensação do reino. Os outros não compreenderão estes mistérios da dispensação do reino e do entrelaçamento da dispensação do reino com a dispensação da graça e o entrelaçamento dos judeus com o cristianismo. Ou seja, não poderão compreender todas estas coisas, mas os entendidos entenderão, porque estarão seguindo aquele que tem a promessa de crescer. É por isso que é tão importante seguir a aquele que tem a promessa de crescer. Cristo crescerá na sua última manifestação. Ou seja, aqui, todos que estão permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer, e não apenas que tem a promessa de crescer, senão que já se está crescendo. Pois todos chegarão à meta de sua adoção, de sua transformação. De modo que temos aquele a quem Cristo fará crescer, ou crescerá na sua última manifestação. E também temos o povo que estará crescendo com ele, junto com ele, permanecendo com aquele que tem a promessa de crescer. Foi o que ele nos falou neste tema, que o intitulou assim, dessa forma: assim que permaneçam crescendo com esse que vocês já identificaram. Aqueles que vão ser transformados e raptados já identificaram e basearam sua fé no cumprimento dessa manifestação de Cristo, a última manifestação, que é esse que Cristo diz que crescerá e estará crescendo e continuará crescendo até chegar à meta de todos estar aí ou estarem aí na ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder conversar ou continuar esse estudo que nós tivemos ontem, nesta continuidade do estudo bíblico de ontem, onde ele nos falou destas mudanças de dispensações e onde Deus enviou um sócio, que é o mensageiro que corresponde, que pertence a essa era ou a essa dispensação, o enviou no tempo que correspondia e fazer assim a obra através dele, desse sócio, desse embaixador do céu, fazer a obra que corresponde, que cabe a esse tempo. E nesse tempo do fim também terá o seu sócio. Ou seja, no meio da igreja, podemos dizer, ele já tem o sócio no meio da igreja e o está fazendo crescendo, ou seja, o está chegando, ou está levando até o topo, até a cúspide, onde foi visto aí o poder de Deus manifestado em toda a sua plenitude. Esse ministério esteve crescendo gradativamente, progressivamente, pouco a pouco, porque tudo é sempre numa forma progressiva. Ou seja, você continuará o quê? Crescendo, crescendo, crescendo. E também o povo, também vocês têm vindo crescendo, crescendo, crescendo em fé. Ou seja, continuamos aumentando essa fé de rapto e a estamos recebendo no cumprimento, no último cumprimento do ensinamento sob carpa. De modo que este povo que está se preparando, está se apercebendo, é um povo alerta, que está percebido, é porque tem a fé baseada no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O povo está alerta, continuem crescendo em fé, fundamentados na promessa
que já está sendo cumprida no meio da igreja. Deus nos deixou os ministérios de Moisés e de Elias. Nos deixou o programa que já foi falado e profetizado por nosso irmão Branham, e temos isso na mensagem e também aquilo que foi falado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que temos todas as ferramentas para identificar e para ver a esse que está crescendo, a esse ou a essa pessoa que Cristo crescerá ou fará crescer na sua última manifestação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, a todos vocês, os que estão reunidos hoje nos diversos países, os quais me pediram uma saudaçãozinha nos diversos lugares, mas é melhor dessa forma, para todos os que estão reunidos no dia de hoje, no dia 1º de maio deste ano de 2023. E os rapazes me falavam, por exemplo, Edwin me disse que, olha, eu tenho que passar para usar a máquina para fazer uns trabalhos aí. Eu disse, sim, pode, mas é por acaso se eu te molestar um pouquinho por causa do barulho? Não fique preocupado com isso, faz isso, segue, continua. E justamente quando ele está aí, não sei se vocês escutaram as máquinas, ele estava bregando, trabalhando, mas todos os dias são os dias do trabalhador, porque viemos nesse planeta Terra para ser os sócios de Deus, ou seja, ser bons trabalhadores na obra de Deus. De modo que a todos os trabalhadores também, nas diversas áreas, seja dama de casa, seja nos escritórios, seja secretária, trabalhadores da construção, trabalho que for, que Deus abençoe grandiosamente e os guarde, também os cuide de todo perigo nos trabalhos que estão realizando, que estão fazendo, que realizam, que fazem e que se mantenham se preparando. E essa fé basada, fundamentada no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a última vindicação de que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda, da vinda do Filho do Homem. Essa é a última vindicação. Bom, que Deus os abençoe grandiosamente, que Deus os guarde, e podemos colocar aqui a parte 2 desse estudo de ontem, e vejam já o que íamos falar ontem, hoje já fica aí, já fica estabelecido para que assim tenham e o unam com o de ontem e tenham o quadro claro, esclarecido daquilo que se falou, tanto na introdução como na mensagem que estivemos escutando do nosso irmão William e também nestas palavras de hoje. Que Deus os abençoe e continue passando um dia e uma semana cheio das bênçãos de Deus. Palavras do nosso amado profeta José Benjamin Pérez.